conversar amo com isso. pessoas, de poder... Eu tenho curiosidade de conhecer como que as pessoas pensam, como que elas agem. Por isso que eu também fiz a programação neurolinguística, quando você fez, eu também fiz essa parte, porque eu tenho essa curiosidade. Eu amo saber por que as pessoas agem assim, por que elas gostam de, né? Pensam dessa forma. Sim. Tá gravando. Tá. Bem-vindos ao podcast Donas. Eu sou a Suzy. E antes de começar a apresentar as minhas parceiras, eu queria falar pra vocês que dia 29 a gente vai ter um evento lá em Okazaki sobre finanças pessoais. Eu, junto com a Cibele Pimentel, do Investidor no Japão, a gente vai fazer um evento lá. Então eu vou deixar o link na descrição se você quiser participar. É só preencher o formulário e daí você vai receber uma mensagem, um e-mail com as orientações, tá? E aqui eu tô apresentando junto com a minha amiga Verônica Otta. Oi! Aqui você vai ouvir um bom papo de histórias de sucesso. E Mari Kawabata. Nossa, é tão bom, né? Quando fala o nome da pessoa, a gente se sente. Gente, por falar em história de sucesso, hoje a nossa convidada é uma pessoa que é empreendedora e que veio compartilhar conosco um pouquinho dessa história, né? No mundo do empreendedorismo. A Tissai. Olá, pessoal. Muito obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz Ai, de a estar gente aqui também. com vocês. Né? A gente já encontrou em outros eventos e eu sempre admiro, né, o trabalho de vocês. Então, vocês estão de parabéns. Eu vi aqui nos bastidores também. O pessoal que assiste o podcast não sabe, né, de todo esse trabalho que vocês têm por trás antes, a preparação e... Eu falei, achei incrível. Parabéns pra vocês. Obrigada. Então, pra quem deixa eu falar um pouquinho de mim, né? Na Isso! verdade, eu sou a Tissai Sanefuji. Hoje eu tenho a Savassi, tá? Eu sou sócia e proprietária da Savassi Store, que a gente tem, então, roupas casuais e também semijoias, né? Além da Savassi, eu também trabalho dentro da fundação, tá? A gente fala, dentro da fundação, ela tem uma área que seria, então, uma escola de língua japonesa para estrangeiros. Então, a gente trabalha com praticamente 84 países. Que legal! Né? Então, não é só brasileiro, são várias Eu nem pessoas sabia. do mundo inteiro que vêm e procuram a gente para aprender a língua japonesa. E também tem um projeto que eu faço, que é um trabalho voluntário, tá? Que eu faço, que é o Grupo Mulheres do Brasil, né, aqui de Nagoya. Eu faço parte da parte, sou líder, né, do comitê Empreendedorismo e Educação, tá? Então, aí eu faço parte de forma voluntária, mas que eu acredito muito no propósito que o Grupo Mulheres do Brasil trouxe e eu acreditei nele, abracei esse projeto junto com as meninas, né? E hoje a gente faz vários trabalhos dentro dessa área de empreendedorismo e educação. Lógico que dentro do Grupo Mulheres do Brasil também tem vários outros comitês, então eu acho assim bem interessante para as mulheres, né, que estão aqui no Japão estar participando, porque tem muita informação legal ali dentro do grupo. Nossa, foi a primeira vez, né, que eu te conheci, foi participando de um evento desse movimento, né? E eu falei para as meninas, nossa, como eu voltei cheia de gás. Vigorada, né? Sim, Sabe? Porque a gente aprende com quem já tá lá na frente, de quem já percorreu o caminho. E ali nos encoraja pra gente que tá começando, Sim, né? sim, com certeza, com certeza. E é isso que eu vejo e que me faz motivar para outros eventos, para fazer projetos dentro, né, do Grupo Mulheres do Brasil. Porque de alguma forma a gente não só passa, mas eu recebo muito. Sim, sim. Né? E é isso que é mais importante, porque muita gente fala assim, quando você faz alguma coisa, então você tá fazendo, você tá dando. E eu acredito que não. Quando você participa de projetos assim, eu acredito que a gente ganha mais do que dá. Que legal. Cresce Então, bastante. isso é muito gratificante. Que legal. Assim, ô, Tsai, com quantos anos você veio pro Japão? Já faz quanto tempo, na verdade, que você Olha, tá aqui? É que eu voltei uma vez, fiquei 6 anos no Brasil, mas eu vim com 23, daí eu fiquei 6 anos,
Daí eu fui embora pro Brasil, fiquei 3 anos no Brasil. E daí voltei de novo. Hoje já tá fazendo 21 anos que eu tô assim, direto daí. Nossa, que legal. Se eu for contar tudo, 21 com mais 6 de antes, 27 anos. 7 anos. E o japonês? Como você aprendeu o japonês? Qual foi a técnica? Que, assim, na verdade, as pessoas que vêm hoje, né? Tem muita praticidade. Porque mimados. Eu falei vai, isso hoje. Mimados. Né? Qualquer lugar que você vai, prefeitura, até loja, quando você vai comprar. Até na delegacia tem policial que fala português. A Mari tá impressionada com essa isso. eu não sabia. Eu fiquei encantada. Eu falei, como assim ele aprendeu japonês? Eu achei que era Brasileiro, alguma coisa assim. porque E era ele japonês. fala perfeito. Japonês. Eu já conheci também Aprendeu em 2 anos. vários Meu marido japoneses. ficou assim. Sou filho de japonês. Sei. Mas essa comodidade que hoje às vezes as pessoas têm acaba fazendo com que não tente aprender o japonês, porque não tem necessidade. Então na você verdade. aprendeu na marra. Eu aprendi na marra. Quando eu vim, era assim. Não existia essa empreiteira. A empreiteira era assim, ela trazia, te jogava lá e esquece. Pronto. Sumiu a empreiteira. Não existe mais. Te jogava dentro da empresa e dali você não virava. tinha mais contato. Então, eu quero ir no médico, eu tinha que ir sozinha. Se eu não aprendesse, eu ia... Como que você ia se virar? E uma das coisas que aconteceu que me deixou assim, eu falei, não, vou ter que aprender. Comecei a andar com um dicionário embaixo do braço e me forçar a aprender. Foi quando uma pessoa que trabalhava ali comigo, não sabia japonês, e ela estava sentindo muita dor abdominal. E na verdade ela não conseguiu explicar para o médico o que ela estava sentindo. E o médico falou, não tem nada, e volta. O que aconteceu? Estourou, era apendicite. E naquela época, acho que nem tinha esses celulares igual hoje. Você vai, Não, coloca um tradutor, não, liga pra alguém te ajudar, né? Não existia Não, nada disso. Era aquele que a gente fala, aquele telefone ainda que abre assim. Não tinha nada de internet, essas coisas. Sim. E daí ela falou assim que ela não sabia explicar o que ela estava passando. E o médico achou que não era nada, né? Mandou ela pra casa, deu uns remédios assim, falei, gases, não sei o que, né? Nossa. E ela quase morreu. Nossa. Né? Então eu pensei, eu parei, eu falei assim, nossa, e se eu continuar assim, provavelmente quando eu precisar também, né? A gente vai passar por uma situação assim. E eu falei, não, eu tenho que aprender. Aí eu comprei, era daquele dicionário que quem é bem antigo lá, né? Que É tá lá aquele da atrás. capinha amarela com verde? Tem a amarela com verde, tem uma que é vermelhinha. É, né? essa E vermelha uma tem em outra- casa do meu marido. É a verde com amarelo. Tem do meu marido. O meu também tem. O verde é amarelinho com verde, né? O vermelho que é meio roxinho, tem em casa também. Quem veio mais ou menos naquela época de 92, 93... Sabe Nihongo, né? É. Gente, E aprendeu assim, não é que estudou, ela estudou por conta, em casa, pegando o dicionário. marcando tudo que não entendia, né? E com isso a gente vai aprendendo. E foi assim que você aprendeu. E eu tinha muita curiosidade, então, automaticamente, né? Pegava algum japonês e ficava perguntando e fazendo. Que legal! Você não tinha vergonha, então, Não, de falar errado? Não, nunca tive Que eu acho que vergonha esse de é um falar dos errado. problemas, né? Problemas. Quando a gente tá aprendendo a língua, falar. Eu mesmo. Um dia eu fui no Mosbook, eu acho. E daí eu pedi, o cara não entendeu. Eu pedi, o cara não entendeu. Daí meu marido veio e pediu. Daí eu falei a mesma coisa que você. Como que ele não me entendeu? E não era, né? Tipo, Às com vezes o certeza eu sotaque, falei né? errado. E daí, tipo, as crianças, depois que elas cresceram, se eu falo uma coisa errada, eles morrem de dar risada. Tipo, e daí eu já fico sem graça de falar pra quem eu não conheço. Se meus filhos dão risada, imagina os outros. Sim, Mas eu sim, falo assim, a sim. comunicação, ela só vai acontecer na hora que você falar alguma coisa. Mesmo que o outro lado não entenda, né? Porque automaticamente, normalmente a pessoa faz assim. Fala alguma coisa em japonês, a pessoa, Nihongo wa karanai. É Só que verdade. você entende que aí você já colocou uma parede, uma Isso é barreira, verdade. e a pessoa do outro lado, ué, se você não entende, ela não vai Nem mais vai falar falar nada pra nada, você. verdade. Verdade. É Né? mesmo. Agora, se você falasse, ai, o Kuri onegai shimasu, então fala mais devagar pra mim, né? É verdade. Ela vai continuar tentando se comunicar com você. E outra coisa, ele gesticula bastante. Tenta E facilitar, eles ajudar, tentam. né? É verdade. Escreve, faz desenho. Muito É doido. verdade. Tem muita Então, paciência. é isso que é comunicação. Não importa de que forma, não importa se é mímica, não importa se é papel. Então, eu falo sempre para as pessoas,
não coloca uma parede. Porque muitas vezes você pode ter essa comunicação, né, com o japonês ou qualquer lugar que você vai e você precisa de alguma coisa. Só que no momento que você fala Nihongo wa karanai, ninguém mais vai falar nada pra você. Verdade. Né? tipo- Então, é você ter essa comunicação, continua, fala de alguma forma. Fala devagar, né? Essa Nihongo, né, de uma forma mais fácil. Aham. É verdade. Boas dicas aí. Quem Quem tá... né, tá começando, vai. Eu vejo até Vai quando ver. o pessoal vai lá no pastel, tipo, eles falam devagar, lê devagar, sabe? Tipo, quando Os vê que é japoneses. estrangeiro. Japonês, quando vão lá. Que legal. E daí eles já falam mais devagar que é pra gente entender, Falando sabe? em pastel, você já experimentou os pastel do Amiga do Pastel? Olha, eu já comi, amei, adorei. E eu tô aqui na entrevista, só que meu olho Pode ficar à vontade. Sai, conta pra gente, assim, qual era o seu sonho, assim, quando você veio pra cá? Olha, é uma longa e curta história, digamos assim. Mas é assim, vocês vão conseguir linkar hoje o que eu sou hoje. Eu vim pra cá porque, assim, eu sou de uma família que meus pais, eles são japoneses mesmo. Sim. Né? E vocês sabem que o japonês que foi lá pro Brasil, que ainda mantém aquela tradição japonesa, eles são bem rigorosos e mantém aquela tradição antiga do Japão, não de agora, porque aqui no Japão algumas coisas já mudaram, mas aquele japonês que foi pro Brasil não teve essa evolução, digamos assim, e ela manteve aquela cabeça bem assim. Eu não culpo meu pai, eu não tô falando que ele estava errado, porque essa foi a criação que ele teve, né? Mas para ele é aquele, mulher não precisa estudar. Porque É pra cuidar da família, do lar. isso, porque era assim, né? A família japonesa de antigamente, a mulher fica em casa cuidando, o homem sai, tem que trabalhar e trazer o sustento para casa. Então, na cabeça dele, ele falava, não, mulher não tem essa necessidade. E eu gostava muito de estudar, eu tinha essa sede de querer aprender, de estudar. E eu falei assim, bom, se eu for pro Japão, eu junto um dinheirinho, eu volto e faço a minha faculdade, o que eu quero estudar. E adivinha o que eu queria estudar? Estilismo. Você acha que ia ser algo, sabe? Educação. Só que essa coisa, eu deixei ela engavetada. Você entende? Quando você vem aqui pro Japão, você vem e fala, 2 anos. Só que vocês conhecem a história de todo mundo. Todo mundo vem pra 2 anos. Quando vê, tá uma vida. 20 anos, 30 anos, né? Já passei dos anos que eu pretendia voltar, já faz um ano. Eu já passei, já faz 15. E é isso. E eu conheci meu marido, a gente casou. E daí, Conheceu ele aqui? Conheci ele aqui. Aí eu casei. Então, todos aqueles planos que eu tinha, você vai engavetando eles. Sim. Porque muda, né? E daí eu tinha até esquecido disso. Tive meu filho, voltei de novo aqui, né, pro Japão. E eu não lembrava mais disso. E daí, quando essa minha sócia falou, comentou, né, que ela falou assim, eu gostaria de trabalhar com essa parte de roupa e tal. E acendeu alguma coisa, eu falei, nossa, não é que eu quero fazer? Só que na hora eu não pensei, eu não linkei uma coisa com a outra. E depois que eu comecei, e as pessoas aí perguntam, né, por que você resolveu fazer, né, trabalhar com roupa e tal? Sendo que você é da educação, né? E aí que eu lembrei, eu falei assim, não, mas eu sempre gostei. Só que foi uma coisa que eu fui deixando. Hoje, talvez eu não possa estudar estilismo, não possa trabalhar nessa área, mas então por que não trabalhar com uma loja de roupas? Porque é a roupa. Né? E eu acredito que a roupa, porque que desde a adolescência, né? Voltando um pouquinho. Na adolescência eu resolvi que eu queria ser estilista, porque eu descobri o quanto a roupa falava de mim. E me valorizava. Eu tô porque arrepiando aqui. eu sofri muito na adolescência, porque eu tive vários problemas de pele, porque e o médico não descobriu o que era. Então, assim, eu não podia usar, vamos supor, shorts. Imagina, adolescente que às vezes gosta de sair da educação física na escola, tinha que ser de shorts. E aí tive que levar um atestado médico falando que eu ia fazer de calça comprida. Às vezes era verão, eu tava com manga comprida. Nossa! Né? Só que
eu pensei assim, não, mas eu acho que eu posso fazer alguma coisa. Eu tinha vergonha de ir na costureira. Porque você tem que experimentar roupas. Você tem que, não é? E daí, o que eu comecei a fazer? Sem aula de costura, eu comecei a pegar tecidos que eram fáceis de costurar. E eu mesma, às vezes, fazia a minha própria roupa. Que legal! Mas era uma forma que eu achei de solucionar um problema seu, né? Que eu tinha esse vergonha de ir nos lugares experimentar, provar então roupa. você mesmo fazia. Né? E uma das coisas que marcou bastante, até contei já essa história, acho que em algum lugar, que sabe aqueles tecidos que vem em rolo, assim, para proteger o tecido, né? Que ela é uma malha, tipo uma malha canelada, na verdade, só que um pouquinho mais. E a minha mãe comprava barato esses daí pra loja, porque ele tinha que limpar os balcão, as coisas, e ela utilizava esse tecido. Só que um que veio, eu falei, nossa mãe, eu posso pegar esse? Ela pode. Aí, como é malha canelada, você não precisa fazer costura nada. É só fazer a barra, pôr um elástico em cima, fiz a saia e a blusinha, né? Cortei aqui assim e fiz a blusinha. E eu fui, e não é que o pessoal falou assim, nossa, você tá legal hoje, sua roupa tá super fashion. Aí eu pensava dentro de mim, nossa, eles não sabem como foi feita essa roupa. Você já vem de uma família de empreendedores? Sua mãe tinha Sim, um meu negócio? pai, trabalhei muito tempo em feira, quando adolescente. Nossa, Meu pai que começou, porque assim, os japoneses que foram naquela época, eles foram sem nada, né? Porque falavam que ia pro Brasil, ia trabalhar com algo e ia ganhar ficar muito rico. dinheiro, né? E eles chegaram lá e viram que era pura ilusão. Então, eles começaram a trabalhar ajudando nos cafés, né? Nos cafezais lá do Brasil. E aí ele pediu pro dono, né, das terras do café para ceder um pedacinho de terra que ele queria plantar as verduras dele. E aí o dono cedeu, ele plantava. Eu não, mas a minha irmã mais velha saía de porta em porta depois vendendo essas verduras. Nossa, Aí que legal. meu pai foi juntando um dinheirinho até que ele comprou o próprio sítio dele. Ah, Aí ele começou a legal. plantar as verduras e começou a fazer a feira. Aí só que ele começou a crescer, tanto é que daí ele não começou a dar conta do tamanho que foi, né, ficando. E daí ele começou a ir para Ceasa comprar verdura de lá também, para juntar com a verdura que ele tinha, né? E aí a banca dele era uma das maiores da cidade. Que legal! Assim. Aí com isso ele começou uma quitanda, que depois virou um supermercado, que daí foi crescendo, né? Então assim, acho que esse lado eu vim acompanhando meu pai desde pequeno. Então talvez tenha Um pouquinho, né? esse lado de querer fazer algo, de crescer. Porque eu vi o meu pai do nada, né? Ele conseguir crescer e ter um prédio dele, Que legal. né? Então, assim, foi uma batalha. Você é de bem onde grande. no Brasil? Eu sou do Paraná. Ah, Paranavaí, uma cidadezinha bem pequenininha. Deixa eu ouvir falar. Né? Então, assim, eu acho que tudo isso influencia, vai trazendo vai, dentro da sim. vida, né? Sim. E até hoje essa base vem essa parte do empreendedorismo do meu pai, mas também esse sonho que eu tinha, que eu mudei um pouquinho. Em vez de ser estilista, eu vou trabalhar Ao invés com de roupas. você criar, você vai pegar a peça já criada e vai beneficiar o próximo. Sim, Do exatamente. mesmo jeito, vai Sim, passar pela sim, sua mão, sim. né? Vocês criam look dentro da loja? Sim, a gente Que cria legal. looks. Aí eu falo legal. assim que hoje o que eu sinto falta no evento, e depois a gente vai falar desse evento, mas eu vou ter uma consultora de imagem, porque eu falei assim, é uma coisa Legal! que eu quero estudar. Que ainda tá dentro dos meus planos, é isso, né? Não estilismo, mas eu quero estudar, então, ser uma consultora de imagem, né? Para poder, então, estar ajudando as pessoas a enxergar como ela pode valorizar o que ela tem, né? E também as coisas que se ela se conhecer, se ela souber o que fica bem nela, né? Porque eu acredito que, assim, pode ser uma camiseta e uma calça jeans. Vocês viram que tem gente que fica mal chique, mas não Sim. é. É porque a pessoa consegue combinar o que fica bom nela. Verdade. O que é adequado pro corpo dela. Né? Então, eu acho que é isso. Não é a roupa perfeita, mas você ter o seu corpo e saber o que você fica bem com ele. E não é só você vestir o seu corpo também. Porque você tem que se sentir bem com aquela roupa. Sim. A gente fez consultoria de imagem, né? Com uma parceira
aqui do Donas. E, gente, fez muita diferença, né? Fez muita diferença. Quando você sabe isso, Você acredita? muda. É incrível, menino, o jeito de a acredita gente que- olhar. Que tinha uma cor que eu não era fã. Inclusive, eu não tinha muitas peças, não. Acho que eu não tinha nada laranja. E é uma das cores Ficou que lindo favorece, quando você ficou colocou lindo, laranja, tipo, né? ficou Aí o muito vermelho, eu gosto do vermelho, mas o meu vermelho já é voltado pro laranja, né? Que dá aquela realça. Eu Realça. disse, gente, que segredo! Sim. muda o jeito de a gente olhar. Eu falo, Sim, quando eu vou sim. na loja, tipo, já não olho pra qualquer coisa, sabe? E a gente acaba economizando, Aham. porque é compra consciente. Sim, exatamente. E é isso, né? Porque eu falo assim, às vezes você coloca uma roupa, a pessoa olha pra você, nossa, mas você tá linda. Aí você pensa assim, nossa, mas eu não fiz nada. E não é. Sim. É a As cor, meninas sim. às vezes É. falam assim, que eu sou cheia da roupa. Gente, é minhas roupas. Agora eu tô sabendo compor. Parabéns. Sim, Elas, sim. elas não eram valorizadas, porque eu colocava É, lá, aham. sabe? Aham. Não Sim. combinava. Assim, Mas isso que eu acho que é legal, né? Porque eu falo assim, a roupa, quando a gente fala assim, é autoestima, a pessoa acha de uma forma superficial Sim, e ela e não não é. é. Não. E ela não é uma coisa superficial. Porque quando você tá com uma roupa que você fica bem e você se sente bem, Você transmite isso, né? Não tem preço. Não tem. você fica assim, parece que você tá... Você pode tudo. Ultimamente eu tô andando só assim. Até pra ir não combine. Não combina, eu vou de salto. Até na creche levar o filho. Não, ela falou, Vê, não vai mais de crocs. Porque às vezes eu cato o primeiro sapato e vou. Não vai lá mais na creche de crocs. Vai que você encontra alguém. Eu com medo de encontrar a minha consultora de imagem, olhar pra mim e falar assim... Não aprendeu Não nada. foi isso que eu Como isso nos ajuda, né? Até isso motiva. Sim, sim, é Mas verdade. não é, se você está bem, né? Alguém olha pra você, você vai transmitir isso daí. É. E essa pessoa automaticamente vai fazer um comentário. Nossa, hoje você está bem. Como que você fica quando você fala assim, nossa, você tá bonita hoje? Ganha o dia, né? Não é gostoso sim, quando alguém sim. vira pra você e fala, nossa, você tá linda hoje. É, Você tá verdade. iluminada. O que Né? que aconteceu com você? Às vezes você vai dormir até mais feliz. O nosso Sim. ego passa nessa altura. Sim, sim, verdade. E é Muito isso, legal. é você olhar no rosto da pessoa e poder falar assim, nossa, você tá linda. Então você vende alegria É. pras pessoas. Né? Isso é Verdade. E maravilhoso. mudando um pouquinho de assunto, como que foi pra você entrar na Yamasa? Como que foi esse convite? Como surgiu o convite pra você ir trabalhar na Yamasa? Como foi parar lá dentro? É porque assim, muita gente, eu sempre trabalhei dentro de empreiteira, né? Então assim, é um pouco diferente de você ir para uma empresa japonesa, onde você tem que fazer aquele o Rireki-sho, que é o currículo japonês, que não tem nada a ver com o currículo brasileiro, né? Eu nunca tinha feito e naquele momento eu também não tinha pensado muito assim em trabalhar numa empresa japonesa. Porque sempre você trabalha dentro de empreiteira, é diferente, você está no meio de brasileiro, né? Então você não tem tanta necessidade, talvez, de usar esse japonês, você não precisou fazer um currículo, né? Para entregar para alguma empresa, porque eu acredito que a maioria já fez uma entrevista, né, dentro de uma empreiteira, é mais o que você faz, o que não faz, faz o teste de coordenação motora, né? E trabalhar dentro de empresa japonesa é totalmente diferente. Eu estava, na verdade, fazia aula particular lá na escola, para aprender a fazer frases mais longas. Então eu fazia aula de redação lá dentro, porque eu tinha que fazer muito relatório para empresas. Eu tinha uma dificuldade, porque eu nunca estudei. Então eu tinha essa dificuldade de fazer relatórios. Então eu fui lá, eu falei, não, eu quero aprender a fazer redação. Aí, ok, eu estava estudando, eu vi um anúncio, tá? Ali do Yamasa, falando que estava precisando de pessoas para trabalhar lá no escritório que falasse português e japonês. Só que o ser humano, ele é muito engraçado, né? Ele gosta de pôr barreiras. E quando eu olhei aquilo lá, eu pensei assim comigo, ai não tá no meu nível, né? Não é para mim. Eu não tenho
meu japonês não é suficiente para mim trabalhar numa empresa japonesa, né? E eu esqueci e deixei ali. Só que a diretora, ela veio falar comigo e ela falou assim: será que você se interessaria em pelo menos fazer uma entrevista, soltar um currículo e trabalhar com a gente? Aí eu peguei e falei assim: não, mas acho que não, pelo menos tenta. Aí eu lembrei, verdade, já escutei tanto isso e eu não tô fazendo isso, né? Que é o não você já tem. Então, se você não tentar, você não sabe qual vai ser o resultado, né? Eu falei, ok, então eu vou fazer. Fiz o meu currículo, entreguei lá. E daí, depois de mais ou menos uma semana, telefone toque, eu atendo. E eles falaram assim, então, você foi selecionada para trabalhar. Aí sabe quando parece que a ficha não cai? Você fala, eu? Né, será? E eu falei, eu fiquei muito contente, porque eu gosto de desafios, né? E foi uma coisa assim que pra mim, entrar dentro da empresa japonesa foi uma coisa totalmente diferente, né? E aí, falei, não, vamos encarar esse desafio, vamos lá. Eu entrei lá, comecei a trabalhar, né, no Yamasa. Eu acredito que nas primeiras semanas eu pensei em desistir várias vezes. Eu não vou falar que de cara foi fácil, né? Mas por que desistir? Eu trabalhava numa área que era empresas de montagem. O japonês que eu usava muito, que nem eu falei pra vocês, eu não estudei. Eu procurava, então quando a pessoa pergunta pra mim, você sabe japonês? Eu sei o japonês que eu precisei utilizar. Porque aí eu buscava aprender as palavras que eu utilizava dentro daquilo que eu fazia. Aí só que você entende que era montagem, aí eu falava assim, coloca um parafuso aqui, fecha aqui. Aí eu chego na escola, é mais assim, emoção, é mais a parte didática. O vocabulário é totalmente diferente. E eu me vi assim, parecia que eu não sabia japonês. E eu falei, meu Deus, como que eu vou trabalhar aqui? Que interessante. E eu fiquei... Por isso que, assim, muitas vezes as pessoas falam assim, eu vou trabalhar de tradutor. Não é fácil. Porque se você vai trabalhar como tradutor em hospitais, é um tipo de vocabulário. Você fala assim, eu vou trabalhar em escolas como tradutora. É outro vocabulário. Né? Totalmente diferente. Verdade. E aí eu peguei e falei, não, mas eu falei que eu ia continuar, eu vou continuar batalhando. Aí o que eu comecei a fazer? Era assim, eu fazendo meu serviço e o meu ouvido assim. Igual uma anteninha. Alguém atendia o telefone e eu ficava escutando. Eu escutava uma palavra diferente e eu anotava. Aí depois no final do dia eu catava todas aquelas palavras que eu escutava e eu não sabia o que era e procurava no vocabulário. E no dia seguinte eu já ia, aquelas palavras eu não sabia. Que legal. Meu marido faz isso, ele até hoje. Se ele sai, ele ouviu alguma palavra que ele não sabe, ele chega em casa, ele vai pesquisar e, tipo, é engraçado que ele vê uma vez e ele já sabe aquilo. Eu, tipo, trocentas vezes pra me lembrar de novo. Você tem facilidade em aprender o japonês, assim? Você teve facilidade, né? Eu tive essa facilidade, entre aspas, assim. Porque, igual eu falei, meus pais eram japoneses. Então você tava ouvindo, eles falavam japonês dentro de casa e, na verdade... eles pediam para nós, né, os filhos, conversar em japonês com eles, também dentro de casa. Só que eu fui a caçula, nós éramos em 7, eu a caçula, fui a rebelde. Então era assim, não, eu tô aqui no Brasil, eu não vou falar japonês, eu nunca vou usar. Aí eu falei assim, eu nunca vou usar. Paguei. Anos depois, tô lá no Japão. Eu paguei. Eu falei assim, é a única que veio e ficou o tempo todo aqui no Japão. Nossa! E a única que não sabia, porque os meus irmãos, eles foram, né, na escola japonesa lá no Brasil. Então, eles sabiam falar, ler, escrever. Você não foi na escola japonesa? Eu vou contar um segredo pra vocês. E antes de continuar o vídeo, eu vim aqui falar pra você que o ateliê da Mari Kawabatsu está com o curso de costura na prática com as inscrições abertas. Você vai aprender desde costurar ali à mão até a fazer necessaires como essa. Essa daqui, gente, foi ela que fez pra mim. Eu uso pra guardar aqui, ó, meu kit de skincare. Tá vendo? Aqui. Eu uso
pro meu kit. E também tem essa daqui. A Mari sabe fazer várias coisas. Esse é só o curso iniciante, então se você não sabe costurar nada, você chega lá sem saber nada e sai, ó, já fazendo as necessárias, pelo menos. Se você já sabe costurar alguma coisa, manda mensagem pra ela e pergunta: e aí, Mari, quando que você vai lançar o curso intermediário, avançado? Gente, a Mari costura super bem. E bora continuar pro vídeo que tá demais. Daqui a pouco tem quadro novo estreando. Conta que a gente adora. Era assim. Conta, ninguém vai ouvir. Horário de ir pra escola japonesa, eu ia pra casa da minha amiga e ficava fazendo hora lá até Nossa! Você pode contar esse segredo, você não tem mais filho pequeno. Aí, depois depois de um tempo, lógico, né? Fica muito tempo sem ir. O professor, não sei se ele ligou lá pra minha mãe. Então, já faz mais de 2 meses que ela não aparece aqui. Acontecendo. Aí eu falei pra minha mãe: não, eu não vou. Eu falei que eu não vou estudar, eu não vou utilizar o japonês. Eu não quero estudar japonês, eu quero estudar outras coisas. Nossa, então, assim, meio que eu fui meia rebelde. E depois de adulta teve que aprender. Teve que aprender. Eu acho assim, ó, tá vendo? Uhum. A gente fala assim, a vida ensina a gente. Ensina e muito, né? E eu me rejeitei a aprender o japonês e foi a pessoa que mais precisou do japonês. Mas eu falo assim que depois de uns 3, 4 meses, quando eu liguei pra minha mãe, depois que eu vim aqui pro Japão, eu liguei pra ela e eu falei assim: mãe, você tinha razão. E eu peço desculpas hoje por sempre eu ter brigado com você e falado, né? Que eu não queria aprender o japonês. Isso daí eu conversei com a minha mãe, porque eu falei assim que eu tinha que falar pra ela. Porque Mais irmãos vieram pro Japão ou só você? eles vieram, mas ficaram um pouco tempo. Né? Vieram e foram embora, foi vai e vem. Então, são empreendedores também? Deixa eu ver, dos 7, Nossa, nós somos em 7. Eu sou empreendedora, minha irmã mais velha é empreendedora, meu irmão também era. O meu irmão, sim, também. Eu acredito que sim, os 7 são empreendedores. Que legal! Foi Uma família. Foi uma pergunta que você me pegou assim, eu nunca tinha pensado dessa forma, né? É porque eu pensei assim, não, tem uma irmã minha que não é, mas ela é, por quê? Ela fica na fazenda, né? Uau. E na verdade ela ajuda o marido e cozinha pros peão que às vezes tem que ficar lá pra, né, fazer o serviço e tal. Mas na hora que ela tem de folga entre uma coisa e outra, e como ela tá lá na fazenda, então tem muito leite. Aí ela pegou e estudou tudo e hoje ela faz queijos, vários tipos de queijo, pão de queijo. E quando ela vai pra cidade, ela vende. Que legal. Então, Empreendedora. E aí o pessoal diz que ama e já fica esperando. Ela começa a pegar pedido pra poder estar fazendo e entregando pras pessoas. Nossa, e essas coisas que vem da fazenda tão assim gostoso, pra cidade. né? Todo mundo eu amo ama. queijo. Tô com vontade de ir lá comer queijo. Bem fresquinho, né? Sabe que é da fazenda, não é... Como surgiu, assim, o nome da sua loja? E como que fala, né? É Savassi. Savassi. Tem gente que fala assim. Então, Eu falei, como que lê? Mas aí, nossa, a gente sofreu muito pra escolher o nome. Porque tudo que a gente escolhia hoje, na internet, já tem. Tem. É igual a É gente. igual nós pro Donas. Não é? Nossa, É muito difícil, eu falei, dar nome difícil. pras coisas. E daí surgiu de uma coisa assim, né? Eu e a minha sócia conversando. Aí a gente falou assim, nossa, o pessoal vem assim, fala assim, tava precisando de calça, mas tudo que ela experimentava não ficava bom. E ela falou assim que tava até desanimada, sabe, de sair e tal, porque ela não achava a calça legal, assim. E quando a gente chegava com as calças, a pessoa falou assim, nossa, você salvou a minha vida. Bem assim. Aí... E aí as pessoas falavam assim, nossa, agora eu fico bem e eu tenho vontade, me motivou a voltar a sair e tal, né? E daí eu falei assim, é isso, salvar e validar o seu estilo. Que legal, menina! Adorei. Que significado legal! A gente Nossa, pegou adorei. as iniciais, bom, estilo ficou do style, né? Aham, sim, Mas sim. aí o único que combinou e que a gente achou que suou assim, sabe? Casou melhor, foi o SW que ficou Savassi, né? Então, salvar e validar o seu estilo. Que legal! Muito legal. Muito legal, Dá né? seu estilo. Muito legal. E foi de clientes que vinham falar dessa forma, né?
E eu achei assim interessante porque elas vieram trazer esse feedback. E eu falei, vamos usar isso daí. E como surgiu assim a parceria de vocês? Vocês eram amigas? Enfim? Na Porque verdade, até então eu achava que a loja era só dela, porque você não aparece muito, né? eu fiquei assim meio que na Os parte bastidores. dos bastidores, dos preparativos. É porque assim, eu trabalhei muito tempo dentro de uma empresa grande aqui no Japão, na parte de controle de qualidade. E tanto é que eu fiquei tão boa nessa parte que eles começaram a me ensinar para mim começar a dar os treinamentos dentro da empresa. Nossa, que legal. Eu dava os treinamentos do controle de qualidade dentro dessa empresa. E daí eu falei assim, bom, se é assim, então eu vou pegar, mesmo que é roupa, eu acredito que a gente tem que estar verificando, né? E por mais que a gente verifique, às vezes ainda passa, é a mesma coisa dentro de uma linha de produção, tudo isso daí. Mas eu faço questão de todas as roupas que chegam dentro da loja, eu olho elas. Nossa, que Um legal. diferencial. Sim, Porque isso dá trabalho, né? Dá. Sim, imagina. Menina, Roupa olhar por roupa. Roupa por roupa, abro, fecho, zíper, Nossa, botão, que trabalheira. costura, viro, óleo. Nossa, E eu pego bastante coisa, por mais que já vem feito uma inspeção lá do Brasil antes de vir pra gente, que a gente pede, né? Porque a gente fala assim, já pensou? A roupa vem de lá pra cá, eu não tenho como devolver. Porque lá dentro Verdade. do Brasil, se tem defeito, a empresa fala, não, a gente troca, pode trazer aqui. Mas eu não consigo fazer isso, não tem como eu mandar, porque daí Vai ficar vai mais sair caro. mais caro do que eu que perder comprar. aquela roupa, Uhum. né? Então eu não consigo mandar de volta. E mesmo assim tem bastante falhas, até a gente, vamos supor, escolher as marcas que a gente ia trabalhar, eu errei bastante. A minha sócia também errou bastante. A gente errou nas escolhas no sentido assim, vinha muitas peças com defeito. Então a gente falava, essa empresa não dá para trabalhar. Aí o caimento não é bom, não veste bem. Essa empresa a gente não vai trabalhar. Né? Nossa, que legal. E como a gente estava aqui, então até a gente conseguir ir direcionando que empresa a gente vai conseguir trabalhar, que dá para confiar na qualidade, que tem né, um tecido bom, gostoso, né? Porque é o que vai estar em contato com a pele da pessoa. Porque tem tecido que parece uma lixa, né? Sim, verdade. Então, Tem tecido que é ruim. eu também trabalho com vestuário, né? E é desconfortável a pessoa, na hora que o cliente provar, falar assim, nossa, tá descosturado aqui. Gente, isso é muito desconfortável. Então, ter esse controle de qualidade é maravilhoso, porque a pessoa sabe que vai comprar coisa de qualidade. Sim, Com sim. certeza. Não vai ter surpresas. Sim, sim. Né? Eu falo que eu prezo bastante o lado qualidade, né? E ao mesmo tempo, eu vejo que, lógico, se você comprar produtos de um valor bem alto, é diferente, né? Não tem como você comparar um produto de X valor, né? Vamos supor, eu vou dar um exemplo aqui, né? Um produto de Hyakuen e um produto de 1.000, 2.000, 3.000. As qualidades, elas vão mudando. É de uma E o processo também, né, de Sim, sair. sim. Porque, assim, geralmente essas roupas que são comercializadas no atacado, elas são feitas sob pressão mesmo. É muito rápido o processo. Tipo assim, uma já corta aqui, a outra já costura ali, de repente já vai Sim. porque não tem tempo de olhar. Então, às vezes, a máquina pega um pouquinho fora, deixa uma partezinha sem unir, né? Sim. Então, realmente, essas roupas que são feitas em grande escala, acontece isso. de ficar... Não é que tá descosturado, gente. É que, às vezes, a máquina Escapa, isso, e não pega não um pega. dos... Tem bastante, eu peguei Principalmente bastante malha, isso. não é? Peguei Porque malha é bastante. lisa, ela não fica um tecido sobre o outro. Então, tem que... Fica escorregando, né? Fica escorregando. Então, Aí, ó, entendida. eu pego bastante. Especialista. Principalmente os clientes que compram pela internet, que compram sem provar, sabe? Sim. Então, tem muito isso. Ajuste, né? Tem que Aham. fazer bastante coisa. E eu acabo ficando, então, eu falo assim, não, eu gosto de fazer esse lado, né? Eu fico mais com esse lado.
Mas eu falei assim, não, agora eu vou mudar um pouquinho, né? Eu vou começar a colocar também a minha cara ali, uma novidade. Ainda não anunciei pra ninguém, nem pra essa Eba! Novidades a gente adora. Eu vou começar a fazer lives. Ai, que legal! Fazer uma live com a gente. Lives e aqui. Ah, então de dia, de manhã? Ela faz live QK. QK, né? Isso, que daí é meio-dia. Aham. E daí, pra mim, que nem como eu trabalho, então eu chego tarde em casa, aí até eu fazer a janta, tudo. E eu ficar livre, que eu falo assim, e agora dá pra mim fazer alguma coisa, é tipo 10 horas. Né? É um horário, então eu falo assim, é um horário do Iaquim. Tá. Quem tá chegando do Iaquim, né? Sim. Né? Super Então eu legal. falei assim, às vezes a pessoa também, né, quem trabalhou, deu a janta e tal, fica tenho- às vezes um pouco mais folgada por aí. Fica sem sono. Daí Vou eu fuçar na peguei- internet um pouquinho, tá tendo Aí eu uma peguei live. e falei assim, sabe de uma coisa? Eu que tô me limitando, né? Porque se eu não tenho esse horário, vamos fazer esse horário que, né? Sim. Pode ser Verdade. que tenha gente que tá ali no mesmo horário que E às eu, vezes ali no às começo 10 não, horas. mas a pessoa vai vindo, ela sempre tá, começa a sim. ir, né, nesse horário. Vai ser no Instagram ou vai ser no Facebook? Ou vai ser nos Instagram. dois? Eu vou ver se eu consigo fazer no Instagram e no Facebook ao mesmo tempo, né? Mas a maioria das nossas lives a gente faz pelo Insta, que é o nosso, ainda o forte Carro-chefe, mesmo. né? Isso. Hoje, acho que as lives, a maioria tá indo mais Tá pelo... muito. A gente até vai vai ser um dos trabalhos do Donas, a gente prestar esse serviço para outras lojas. Se você quiser, a gente pode fazer um dia pra você. Vai fazer todo mundo de pijama. Ah, que legal! Você vende pijama também? Opa! Então, ó! Sai vários biotipos. Né? Então o que? Aqui são três né? biotipos totalmente Diferente, diferentes. né? E ela é bem legal. Ia mesmo. Ia ser bem legal. E tem muitas empreendedoras que elas têm vergonha de fazer live shop, sabe? De aparecer. De aparecer, de fazer as lives. E daí eu fui procurada pra fazer uma live vendendo os Mas, produtos. isso é legal, né? Porque daí é uma forma de você poder estar ajudando a pessoa, porque realmente, eu falo assim, falar em público ou falar hoje é muito live, né? As pessoas ficam com receio e falam assim, não, eu não consigo. Eu vou gaguejar e eu não vou conseguir falar nada, né? E não sei o quê. Eu falo assim, mas... Vai gaguejando de No tudo. mesmo. Vai gaguejando mesmo, uma hora para. E eu penso assim, é como se você, igual a gente tá aqui, ó, um é bate-papo uma gostoso, conversa. Sim. né? E a hora que você vê, aquele nervosismo já foi Foi embora. embora. E hoje em dia, tudo tá na internet. Se você não faz, você tá tá perdendo, né? Tá deixando dinheiro na mesa, Tá, como dizem. tá, sim, então. Daí a gente falou, a gente precisa, né, fazer o Donas de certa forma acontecer, né? E daí a gente falou assim, então vamos fazer isso também, né? que a Porque a Maria gente já recebeu, tá Já na frente, tá né? acontecendo, né, na verdade. Sim, já tá. Pra elas, então você vai vender, prepare tudo, você vai vender tudo, porque vai em 3. Vai ser uma mostrando, outra provando. Pensou? Vai ser assim. Imagina a Vai, comédia que vai ter. Ainda mais. Eu tava buscando, assim, uma vez eu vi uma reportagem, fiquei curiosa, né? Porque parece que, assim, live shop, o que mais vende lá na China. Aí eu falei, nossa, será que eles fazem? Dá uma pesquisada. Como que eles fazem? Mas é muito engraçado você ver as live shop deles. Eu nunca vi. Eu vi também. Você já viu? Vi, eu dei uma pesquisada assim, eu vi alguns, né? Mas é bem assim, vendas mesmo ali. É bem. Sim. E eles falam assim que lá pra eles é um resultado muito grande. Eu acho que pra todo negócio, né? Eles vendem muito, muito, muito. E um dos maiores, né? Não sei se hoje mudou, porque já faz um tempinho que eu vi essa reportagem, mas eu tinha visto que um dos maiores era, né? As vendas em live shops. Era lá na China. Aí eu falei, não, deixa eu pesquisar o que eles têm. É diferente, como que eles fazem, porque de repente são ideias. Sim. Né? E a gente tem que inovar. Não dá pra ser o mesmo do mesmo. Ela é muito atualizada. Toda antenada, assim, tudo que tá acontecendo. É que nem ela falou, né? Ela tá com a anteninha aqui, ó. Não, isso é muito Muito legal. bom. E
O que é empreendedorismo, assim, para você hoje? Olha, eu vou falar uma coisa que eu ficava muito triste quando eu trabalhava e não tinha a minha empresa. Porque quando você trabalha dentro de alguma empresa, e daí o empreendedor, quando olha você, fala assim, mas você tem que empresa? E você fala, não, eu não tenho empresa, eu trabalho né, dentro de fábrica. Aí meio que eu sinto que ele olhou pra mim e falou assim, então você não é empreendedora. E eu não enxergo o empreendedorismo dessa forma. Você tem que ter uma empresa para empreender e ser uma empreendedora. Sim. Hoje eu tenho, mas eu já sou empreendedora de muito tempo. Muito Né? legal. Como que eu enxergo a pessoa que é empreendedora? Eu trabalhei dentro de várias empresas e eu nunca trabalhei dentro daquela empresa pensando que era uma empresa de fulano, de ciclano. Eu sempre pensei ali, o que eu posso fazer para dar lucro para a empresa? O que eu posso fazer para ficar melhor? De que forma né, que eu vou trabalhar ali dentro, que eu vou poder crescer? Sim, Né? Então, isso é empreender. Você está empreendendo em você. sim. Né? E você está fazendo aquela empresa crescer, você está fazendo aquela empresa crescer. Então, para mim, isso é empreendedorismo. E eu sempre me vi dessa forma em qualquer lugar que eu trabalhei. E eu sempre Que me legal. via como empreendedora. E aí eu ficava triste, porque eu ia nos lugares e as pessoas, primeira coisa que ela pergunta, ah, você é empreendedora? Sou. Aí, qual é a sua empresa? Aí eu tinha que engolir, né? Fazia aquela cara de paisagem, Muito bom. né? Do tipo, então... Eu sou lá da empresa Salvar, Validar Seu Estilo. Agora pronto, você tem aí a palavra-chave. Sim, sim, mas eu imagino que empreender seja isso. Eu não sei, né, de que forma que As pessoas se entendem. entende ou enxergam isso. Aham. Né? Eu falo assim, a pessoa que busca, que corre atrás, que faz algo assim e sempre tem um diferencial, sempre busca ter algo, né? É um empreendedor. Ô, Porque tá Thay, correndo atrás. e o seu esposo te apoia em todas suas ideias? Eu falo assim que, olha, Deus me deu uma pessoa assim perfeita pra mim. Eu tenho que agradecer muito ele. Ele te apoia em tudo. Tudo. Ele E tá sempre com você, eu, né? eu falo assim que eu coloco ele muitas vezes em situações assim que eu falo, olha, depois eu falo assim, ai, desculpa. Né? Que bom, porque não é sempre que os maridos apoiam, eu enxergo o que você enxerga, né? Sim. Muito E legal. nessa parte eu falo assim que nunca teve assim, ele pegar e falar, não, você não vai fazer isso, ou eu não vou te ajudar a fazer tal coisa, né? Então, sempre ele me apoiou. Então, essa parte eu tenho que agradecer muito, porque talvez a Tsai que está hoje aqui dessa forma não existiria se tivesse uma pessoa que tivesse, né, limitando, né? Controlando isso. Controlando. Isso. Fala um pouquinho sobre o seu evento, né? Como vai ser, aonde, explica pro pessoal. Antes dela falar do evento, vamos pro... A gente tá com um quadro novo, o Saia Justa. Saia justa. Tá falando que coloca seu marido na saia justa? Vamos colocar você na saia justa. A gente tem aqui Deu um medinho. umas coisinhas e você vai fechar seu olho, pegar algo que tá aqui e vai vender pra gente. Ok. Tá bom? Olho fechado na base da confiança. Isso, Espera aqui, pera, vai. Olha aí, alguma coisa. É o que a Mari queria que A Mari queria que alguém pegasse isso. Gente, ela pegou um carretel de linha, só que tá vazio. Só o tá? carreté, é só sem a linha. É só Aí você pode vender pra câmera. Pro pessoal. A câmera é aquela. Gente, eu tô aqui com uma peça maravilhosa. Olha aqui esse contraste do branco com o pink. Isso daqui é esplêndido. Para começar, imagina aonde você vai poder usar isso daqui. Eu já tenho várias ideias. E eu acho que é né? Utilizável. Por isso, ele vai ser de grande valia para quem comprar ele. Eu vou passar aqui para vocês. Vocês vamos supor, eu não tenho nada, mas vamos ver se vai parar aqui o copo.
preciso de um apoio pro copo. Ia sair uma bela foto. Né? Exatamente. Eu posso estar utilizando ele para então levantar coisas, tá ok? Eu posso utilizar. Quem tem criança pequena? Não, meu nome. Você imaginou quanto tipo de brinquedo você pode fazer com esse daqui para criança? Quais? Né? Vamos supor, você pode colocar alguma coisa em cima e falar, é um carrinho, ele vai girar, porque ele parece uma roda, certo? Você pode pôr uma linha dentro e brincar de ficar girando. Se você fizer um desenho aqui em volta, porque ele é só colorido aqui nas duas pontas, aqui no meio ele é branco. Se você fizer um desenho aqui, você viu que legal a hora que você gira? Sim, fica muito legal mesmo. Eu imaginei um. Girando. Né? Então, Vou até fazer em casa pra ver como é. essa pecinha, né? Por mais que você olhe e fale assim, ai não, eu não vou comprar, não tem utilidade nenhuma. Tem, muitas, né? E você, quer comprar? Pode ser isso eu. Na Savassi Store. Na Savassi Store. Não, entre em contato, agora eu estou trabalhando para donas. Contato com a donas e compre este produto, porque eu tenho certeza que vai fazer muito sucesso. Obrigada por Nossa, participar. mais nova vendedora. Promovida. Tá contratada. Essa foi uma saia justa. Põe a cachola pra Ai, meu Deus. Nós falando, na hora que nós tava decidindo sobre o quadro, a Mari apareceu com isso, eu falei, tem que vender pra gente ter uma noção, né? E a Mari também vendeu super bem. vendedores. Tá na alma, né, gente? Que legal, então agora fala sobre o evento, que a gente tá aqui, ó. Ok. Dia 23, em Okazaki, a gente vai fazer um evento Tarde de Estilo. Por que Tarde de Estilo? Né? Eu acredito muito que as pessoas precisam de uma tarde agradável, com um bate-papo gostoso. E fora isso, a gente vai ter lá, então, a Savassi, a gente vai ter roupas infantis, a gente vai ter a Mari lá. Que legal. Né? Ela pode fazer o ajuste das pessoas ali na hora, uma barra. As baixinhas, né? É igual eu. Eu sempre reclamo que sobra assim, um tantão. Pior. Aí a gente fala, que desperdício de tecido. Não, uma vez eu falei pro meu marido assim, caramba, por que eles fazem a calça tão comprida, né? Fica sobrando um monte, não sei o quê. Aí ele pegou e falou assim, você tem certeza que o problema é da calça? Magoou. Mas Vamos fazer uma fábrica de calça menores. não, mas na Savassi a gente tem. Ai, que Tem? legal. Que legal. Ah, é que não dá pra vocês verem. A calça jeans que eu estou Quiser usando levantar. hoje, não precisa a barra, porque ela tá certinha. É um modelo que se chama cropped. Ah, Então ela é mais curta. Para as sim, baixinhas, ela dá fica dá certinha. justinho, né? Verdade. Outro diferencial, né, da Savassi. Sim. Que A gente legal. tem, as baixinhas já sabem, elas procuram. Ai, você tem calça cropped? Ah, eu tenho. Então eu tenho a moon, tem a skinny cropped, então dá certinho. Na minha altura ela fica perfeita, não precisa fazer Que barra. legal. Vocês têm loja física? Eu fiquei Não, curiosa. ela é só online e por isso que a gente vai começar com os eventos. Que Porque legal. muita gente, eles falam assim pra gente, é que às vezes eu fico com medo, às vezes, de comprar uma calça e ali na modelo tá bonitinha, mas será que em mim vai ficar ficaria. bom? Então, essa tarde de estilo seria um provador. A pessoa pode ir lá, vai poder provar as roupas, Que vai legal. poder bater um papo, a gente vai ter consultora de imagem, a gente vai ter uma Nossa, que costureira legal. lá, profissional lá, né? A gente vai ter pessoas que vão poder estar orientando também um pouquinho nessa parte, né, de estilo, de como se vestir, dando dicas, né? que E eu acho que é uma tarde que a pessoa vai passar ali, mas de uma forma bem produtiva e ao mesmo tempo agradável, porque ela vai aprender, mas também ela vai poder se sentir bonita, valorizada, vai poder conversar com um monte de mulheres. E aí o que veio a dúvida, né, das pessoas? Essa mulher, não.
Acabei tarde de ter essa estilo. dúvida com a minha cabeça. Que Eu falei pensei, quero ir, mulheres. mas o Vandel tem que ir junto. E aí? Não, eu falei mulheres, mas eu falei não, homem também pode. Que legal, Tá? que legal. Porque é um bate-papo só. Né? Vou levar os meus, tenho 3, tá? Filhos, ok, crianças, ok, porque a gente vai ter vai ter também, roupa. né, Legal. roupas infantis lá. Então, é pra família, é pra todo mundo. E o horário, Serão assim? bem-vindos. Será às 3 horas. O local, por ele ser um pouco complicado, porque é um centro comunitário lá de achar, a gente fez assim. E também porque a gente ainda não pode estar ficando tranquila em questão ao Covid. Eu preciso das informações das pessoas, caso aconteça alguma coisa. tá. Né? Então, a gente está fazendo a inscrição. Tá na bio da Savassi. A gente Na Mari coloca no também link tem. da descrição então também. tá, do vídeo, isso, se quiser. tá? A gente vai colocar. E faz a inscrição ali, só bem simples, pessoal, não é nada complicado, é só o nome, telefone, e-mail pra gente poder estar entrando em contato. E nesse e-mail a gente vai passar todas a parte do endereço, as orientações, né? Uma vez todo por esse e-mail. Então, faça a inscrição. Né? Não dá para ir ali direto, porque a gente não vai estar colocando o endereço e tá. pedindo para as pessoas então fazer a inscrição uma vez, tá? A gente vai deixar então no vídeo, né? Dentro da Savassi está na nossa bio também. Então faz a inscrição e aí vocês vão saber direitinho onde vai ser o evento. Vai ser das 3 às 6, mas a gente acredita que vai até umas 7, 8 horas, tá? E vem. Porque eu acho que vai ser uma tarde muito gostosa ali e que a gente vai poder estar conversando sobre vários assuntos. Né? É muito autoestima também, né? Mexe muito com a autoestima. Sim. É super legal isso, que bom. Muito E legal. eu quero que esse evento seja um dos eventos, né? Porque o que foi legal que quando eu comecei a fazer, a gente teve as parcerias, que acho que ficou uma coisa bem bacana, né? E logo que eu comecei a anunciar, várias pessoas vieram procurar, querendo participar. Que legal. Mas eu achei que se eu aumentasse muito, eu também não vou conseguir dar essa atenção para as parcerias, né? E eu fiquei com receio, então, desse lado. E eu falei assim, não, no momento a gente vai fechar só com o que a gente já tem agora. A gente vai fazer esse primeiro evento, mas com certeza vamos fazer outros, vários. Que né? legal. E Dando oportunidade pra isso, outros. isso. Que legal. Legal. E como você definiria sucesso? Sucesso, para mim, não envolve dinheiro. Né? Primeira coisa, porque muita gente acha que sucesso é quando eu tiver um carro, uma casa, uma loja enorme e tal. Muito tal. dinheiro no banco. E pra mim não é isso. Sucesso é quando eu sou feliz com aquilo que eu estou fazendo, né? Estou satisfeita, e isso também para as pessoas que estão à minha volta, porque isso influencia bastante pra mim. É a família, os amigos, porque se ali não tá legal, você entende que você também não fica bem? Sim. E daí, o que adianta sua loja está bombando, tá, né? Se o resto não tá, né? Não tá. Então, pra mim, sucesso é isso. É quando você tem algo e você está feliz fazendo isso, e isso transparece à sua volta, né? Então, é um pouco, pra mim, sucesso se resumiria a isso. Se você me perguntar se hoje eu tenho sucesso, eu falo assim, no momento eu tenho sucesso, mas ainda eu acredito que eu posso ter mais. Eu estou em busca disso, né? Porque eu acredito que não parou ainda, que eu tenho muita coisa ainda para fazer. Que legal. Então, não estou com o sucesso ainda completo, que eu acredito que eu tenho que buscar ainda muito mais. Então, eu estou nesse caminho. Ai, que legal. Dá um conselho pro pessoal que querem começar, mas não sabe como, não tem aquele medinho ainda, que você também queria ter recebido no começo. Na verdade, as pessoas acham que para iniciar algo tem que ter tudo já prontinho, tudo favorável. Tem que ter muito dinheiro. Tem que ter já tudo estruturado. Tudo estruturado. Todo conhecimento. E eu vi que não dá. Não dá.
Porque se você ficar esperando isso, você vai perdendo muito tempo. Sim. Sim. Além de você perder muito tempo, eu já fiz coisas muito bem planejadas. E que no final não é desse jeito, não sai do jeito que você Não tem planejou, resultado. né? E aí eu falei assim, lógico, não é do nada, você cata só as coisas e sai fazendo. Não. Né? Eu sou muito isso. Planeja um pouco, porque você sabe que no meio do caminho, isso que você fez, que você planejou, você vai ter que fazer muito assim. Mas se você já tinha algo planejado, é muito mais fácil você fazer isso daqui. Agora, quando você não tem nada, você entende que fazer isso daqui também já fica mais complicado, Sim. né? Sim. Então eu falo assim, não dá pra você ser assim. E você falar assim, eu tô assim, aí surge alguma coisa, você finge que não enxerga e continua assim. Também não dá certo. Né? Eu falo assim que o empreendedor, ele tem que ser muito maleável, tem que ter jogo de cintura. Muito, Sim. né? Por quê? Ele achou um empecilho, ele vai ter que dar um jeito, ele vai ter que dar uma volta, Sim. né? Porque no japonês a gente usa muito, e eu uso muito isso dentro de mim e dentro da empresa, né? Que é o Kaizen. Já ouviram falar, né? Não deu certo, ou não ficou bom, né? Eu não fico batendo ali porque não ficou, mas eu olho para trás, dou um passo para trás e vou olhar o porquê que não deu e o que eu poderia fazer da próxima vez para ficar melhor. Eu tenho certeza que da próxima vez que eu fizer não vai ficar perfeito, mas vai ficar melhor do que esse daqui. Sim. Né? Então isso é um Kaizen, é você sempre poder estar olhando para aquilo que você fez que não ficou muito bom, que você errou e poder melhorar aquilo lá, assim, né? E eu faço isso dentro da minha vida e uso muito, 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 muito dentro da loja mesmo, porque eu acredito que na vida não existe erros, né? E sim aprendizado. Sim. Exato. Que legal. Sim. Muito É bom. muito legal ouvir isso. Então, Aonde as pessoas te encontram para te acompanhar seu trabalho? Pode entrar no Instagram como Savassi, tá? Savassi Store. Facebook tá a mesma coisa. E a gente tem também nossa homepage, nosso site, tá? Você coloca Savassi Store no Google, ele vai aparecer também. Nós temos a nossa loja online, tá? legal. Então tem a loja, nossa página mesmo, né? A online, e tem então o Instagram e o Facebook. que Tá? legal. Aí lá no Instagram, na bio, a gente tem também os contatos pelo WhatsApp. Então, assim, tudo de dúvida que vocês tiverem, qualquer coisa que vocês precisarem saber sobre as roupas, ou se for só para um bate-papo, também nós estamos aqui. Muito obrigada. Muito obrigada, Obrigada obrigada, de ter aceitado e Obrigada, vindo. gratidão, porque olha, Tô muito amei o bate-papo com vocês. Ai, A Você gente mais também muito, amei. muito Tem que vir obrigada. mais vezes. Sim, Sim, que mais pra frente, quem sabe, a gente tá com novidades. Ela vem com sim. a Marô, né? Sim, é minha legal, sócia, aham. Sua né? sócia. Seria muito legal. Ela tem as criancinhas pequenas, então ficou um pouco complicado de vir hoje, né? Mas muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela simpatia de vocês. Obrigada. Obrigada a você. Então é isso, gente. Não esquece de mais. avaliar o vídeo, Tá, gente. Dá like, se inscreve no nosso canal, segue a gente no Dona. Comenta segue pra o gente site saber do se vocês estão Savassi- da gostando. Savassi Store. E até a próxima. Fala, pode falar. Pra curtir. Dá o joinha. Aí, Bye. Tchau.